Olá, galera! Estamos aqui no programa Destrave mais uma vez e hoje nós vamos entrevistar uma pessoa especial que veio diretamente de Costa Rica, evangelista Luiz Guerra, e com o chamado apostólico. Vamos conversar um pouquinho com ele. Pastor Luiz Guerra, seja bem-vindo ao programa Destrave. Muito obrigado por essa invitação. Estou muito contente de estar por acá. Eu não estou falando muito português, mas eu creio que me vão compreender. Estou falando mais que ontem, né? Sim. Estou muito agradecido de estar nesse programa. Graças à missionária Fran Santos por essa oportunidade que nos dá de poder estar em seu programa e poder compartilhar sobre o que Deus está fazendo em estes dias, em este tempo, em muitas vidas que estamos ajudando agora. Eu queria perguntar a você sobre a sua missão aqui no Brasil, porque este ano, o ano passado, você já esteve aqui. E este ano você veio especialmente porque você está lançando aí a sua escola. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa escola de poder de Deus. Fala um pouquinho aí pra galera. Muito obrigado. Eu creio que nesse tempo Deus está querendo fazer muitas coisas na igreja. A igreja está passando por um momento muito difícil enquanto a fé. Se você tem fé, como eu sei que tenho fé, como aplicar a fé, como orar por um enfermo. Então, essa escola que estamos trazendo nós, se trata de poder de Deus. A escola se chama Uma Vida de Milagros. Porque se você tem a Jesus, você tem uma vida de milagros. A Bíblia diz em Mateus 4:23 que Jesus recorria às cidades, pregando, ensinando o evangelho do reino e sanando por todas as partes. Eu acredito que nesse tempo nós temos que seguir o modelo de Jesus. E Jesus era uma vida de milagros na terra. Quando ele terminou sua missão, ele foi subido arriba nos céus. Ele ficou na cadeira à direita da cadeira do Pai, né? Então, ele deixou a missão a nós. Qual é essa missão? A missão é pregar o evangelho, levar almas a Cristo, levar a palavra de poder, a mesma palavra, a mesma unção, o mesmo milagre, o mesmo que aconteceu nos dias de Jesus e os apóstolos, está acontecendo neste tempo. O ano passado estive aqui na Viva Fortaleza, em uma cruzada de evangelização, de curas e milagres. Em muitos lugares vimos o poder de Deus. Isso foi muito forte. Agora eu quero trazer uma escola sobre a vida de milagres de Jesus. Então, se você tem a Jesus em seu coração, você tem uma vida de milagres. Se você tem a Jesus em sua vida, você caminha em milagres. É muito importante que você sepa disso. Então, queremos convidar a você que seja parte de esta escola, para que você possa ser edificado e usado por Deus. Isso é muito importante. Eu pude estar com Luiz Guerra em Costa Rica, passamos 28 dias em uma missão lá. E o que eu percebi que em Costa Rica existe lá uma cura instantânea. Então as pessoas estão naquele lugar, elas vão buscar por uma cura, elas vão buscar por um milagre, elas vão buscar uma cura emocional, a cura da alma. E é muito interessante que as pessoas, elas se doam para o Espírito Santo, elas se doam para aquele momento. E eu queria saber, eu queria te perguntar, porque eu sei que quem está assistindo vai querer saber. Eu queria te perguntar como que é o dom de milagres, como que é essa coisa de fazer um milagre acontecer na vida das pessoas e elas saírem curadas de várias situações. Como a pessoa se prepara para este momento? Ok, é muito interessante sua pergunta, porque todos os que recebemos a Jesus em nosso coração, primeiro recebemos para ser salvos. E ele deu a nós o dom do Espírito Santo, o dom da vida eterna. Então, quando você tem esse dom e você começa a ter uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de
comunhão com Deus, você está crescendo na presença de Deus e Deus está crescendo em você. Então, é muito importante que você compreenda que se Deus mora em você, você tem algum dom, você tem alguma capacidade que Deus te deu para quê? Para ajudar a outros. Muitas pessoas têm algum dolor, muitas pessoas precisam de uma cura. A cura ou o dolor vem em duas partes: dor em suas emoções, dor em sua mente e dor em seu corpo físico. Porque muitas vezes, quando você está travado em uma situação de rancor, de ofensa, de algo que puxou a sua vida em uma situação muito deprimente, você precisa cura e libertação. E muitas vezes essas coisas afetam nosso corpo com doenças, com câncer, com dolor de ossos. Por quê? Porque você precisa perdonar e você precisa ser curado. Então, é muito importante que nós vamos ensinar sobre isso, destravar. A mesma palavra diz do programa, a destravar as vidas, as mentalidades, coração, emoções. Isso é muito importante. E quando você consiga destravar desde seu coração, a palavra de Deus diz em Mateus 5:8, bem-aventurados os que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Muitas pessoas, aún crentes que não são sanados, curados interiormente, não podem ver a Deus, não podem ver prosperidade, não podem ver avanço em sua vida, empreendimentos em êxito, não podem ver isso, porque seu coração precisa de cura, seu coração precisa ser sanado. E só o poder de Deus pode sanar. Agora, se você está sanado, se você está curado, se você tem uma vida delante de Deus que está perfeccionando-se, então você se vai convertir em um instrumento em las manos de Deus. Agora, como vou fazer um instrumento em manos de Deus? É o que quero ensinar. Sim. É o que quero destravar em sua vida. Você seguramente tem um dom de cura, dom de discernimento, dom de fé, dom de profecia, dom de palavra conhecimento. Como eu sei que eu tenho isso? Como identificar em minha vida essas áreas para poder conquistar muitas coisas em Deus e cumprir o propósito de Deus nesta terra? Você tem um propósito de Deus. Você tem um propósito divino. E se você não está alcançando esse propósito, você necessita destravar. Pastor, eu tenho certeza que existem pessoas do outro lado que vão se perguntar como que eu sei quais são os meus dons? Como descobrir os seus dons? Porque pode acontecer como aconteceu comigo, novata na igreja, eu vim de uma outra religião, eu sabia que eu tinha dons e eu fui muito travada por conta desses dons, porque muitas pessoas diziam assim: você não pode orar por pessoas porque os seus dons não pode ser de Deus. E aquilo me travou de alguma forma. Aquilo me travou e me machucou, porque eu tinha dons. Como saber quais são os meus dons e se eles são de Deus, se não são, como funciona? É muito importante saber primeiro, vaga de redundância, muito importante saber como aplicar. As pessoas vêm de mim e perguntam: irmão, a guerra, como eu sei que tenho fé? Como posso aplicar a fé, a oração de fé? Ou como posso saber que eu tenho fé? Há uma palavra que me vem à minha mente agora, meu espírito. A palavra de Deus diz em Lucas 4:18, que Jesus falou, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar do Evangelho e curar os enfermos, libertar. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você vai ser conduzido por Espírito Santo para que você pueda aplicar. É bem interessante isso. E fugiu a pergunta. Fugiu a pergunta. Tá.
Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa escola que você trouxe agora para o Brasil. Isso tudo, dons de fé, tudo isso a gente pode aprender na sua escola. E para uma pessoa ter pelo menos a noção básica do que você vai trazer, do que você está trazendo na escola. O que essa pessoa vai conseguir aprender nesse período, nessa, como vocês chamam lá, uma cruzada, né? Bueno, o primeiro que eu falo na escola Uma Vida de Milagres é sobre como chegar, depois de ser salvo, chegar a ser chamado pelo Deus. É muito importante, porque não se trata só de saber, sino de cultivar, direcionar e viver uma vida primeiro em Deus. Porque muitos, eu visto por aí, que muitos fazem, mas não vivem. Eu falei bem? Sim. Muitos fazem, mas não vivem a vida de santidade, e isso é muito importante. Sim. E eu também percebi que você tem arrastado pessoas nesse teu lado apostólico, trazido outros profetas, como Alexis Sanchez. Eu também fui para Costa Rica. Tu pretende aumentar esse povo, aumentar essa galera, estar andando com você? Sim, claro. Eu tive uma experiência em várias oportunidades. Agora, eu tenho um filho espiritual. Ele está em África agora. Tenho outro que está em Centro-América. Josimar, que você conheceu, é um filho espiritual do evangelismo. E ele aprendeu sobre estas coisas. Pero eles vieram com uma pergunta: você me pode ensinar? E eu falei: se você está disposto a escutar, se você está disposto a pegar tempo para que você escute, eu posso ensinar. Isso é um princípio muito importante. Eu queria que você deixasse aqui para o pessoal uma mensagem de paz, de amor, de Deus, e para a gente poder finalizar. E a galera aí que quiser fazer perguntas, deixa as perguntas aqui e a gente vai estar respondendo. Ok. Bueno, você que está vendo este vídeo, este programa muito interessante chamado Destrave, é muito importante que você sepa que você tem um propósito nesta terra, que você tem um chamado e que você tem que cumprir seu chamado em Deus, porque há pessoas que estão esperando por você, há pessoas que estão esperando uma palavra por você, há pessoas que estão esperando uma cura, um milagre por você. Então, como vou fazer ensinado? Escútanos, síganos na nossa Escola de Milagres, ou Jesus, Uma Vida de Milagres. Então, eu vou deixar aqui o Instagram do pastor Luiz Guerra para vocês poderem seguir e conhecer um pouco mais, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o seu trabalho e para vocês também entender e até mesmo quando ele estiver aqui no Brasil novamente poder participar, não é, pastor? Sim, também você pode participar. As portas estão abertas com essas condições, sim, verdade? Se você quer escutar, se você quer aprender, se você quer ser usado por Deus. Amém, amém. Então, para você que está aqui no canal agora, se inscreve, clica no sininho, porque vai ter muitas coisas novas por aí e deixa seu comentário. E o oferecimento hoje vai para a Casa Viriato, Café Viriato, aqui no Shopping Del Passeio, lugar extraordinário. E já estou pegando o meu cappuccino aqui, porque eu amo o café daqui, gente. Vocês precisam conhecer os bolos que tem aqui, são especiais. E toda vez que eu venho, eu levo uns 2 ou 3 para casa, porque eu amo de verdade este lugar. E para você que não conhece, o Café Viriato fica aqui no Del Passeio, no Shopping Del Passeio, e você vai amar. Tudo é uma delícia. Beijinhos.